Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 396, a Gênese capítulo 17. Sinais precursores, né? A questão é de número 54, então Kardec assim continua. Como consequência natural daquela disposição de espírito, a suprema potestade, segundo a crença de então, daquele momento, não era possível manifestar-se. Não era possível. Impossível a potestade, segundo a crença daquela época, se manifestar, devido à rudez, devido ao primitivismo, devido, já disse, esse estado selvagem. Impossível manifestar-se, a não ser por meios de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossível fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles. Então, observemos bem. Impossível a potestade através dos fatos reais se manifestar àquele povo naquela época. Como, por exemplo, vamos simplificar assim. Adiantaria Jesus naquela época falar de reencarnação àquelas pessoas? Não. Mas não é porque ele não os esclareceu que ele não deixou a semente plantada. É óbvio que ele deixou. Então, naquela época, eles se apegavam mais aos fenômenos sobrenaturais. Então, para eles, tudo era fenômeno sobrenatural. Então, eles acreditavam em fenômenos sobrenatural, como, por exemplo, a ressurreição, né? Principalmente a ressurreição da filha de Naim, a ressurreição de Lázaro e de vários outros. E, na verdade, Lázaro não ressuscitou. Nós sabemos disso através da doutrina dos espíritos, que nos esclarece muito bem na atualidade a respeito da letargia, da catalepsia, desses fatores todos. Então, a ciência, né? Essa ciência, essa filosofia, ela nos clareia a mente, nos levando a um raciocínio lógico. Então, mas naquela época, tudo era maravilhoso, tudo era milagre, tudo era sobrenatural. De certa forma, até necessário que pensassem dessa forma. Porque podemos dizer, esse era o nível evolutivo dos seres naquela época. Pensemos da seguinte forma. Imagine hoje, se tivéssemos
esse poder, vamos pensar assim, dessa forma, só para simplificar. Se nós tivéssemos o poder de voltar no tempo e apresentar a 500, a 600 anos atrás, vamos pensar assim, a tecnologia da atualidade. Celular, aviões, naves não tripulada que se encontram no espaço, satélites, os meios de comunicações aqui na Terra, os meios de transporte, os automóveis e tudo mais, não é? 600 anos atrás. Por que eu pulei esses 600 anos atrás, para trás? Porque se nós formos pensar em Galileu Galilei, praticamente 600 anos atrás, que não passou Galileu só pelo fato dele ter afirmado que a Terra não era o centro do universo, que não era o Sol que circundava a Terra, e sim a Terra que circundava o Sol com mais outros planetas. E que o Sol também não era o centro do universo. E que um número inimaginável de outros sóis existiam. Por Galileu ter dito isso, sabemos o que vamos usar esse termo, esse coitado passou. Naquele período onde as ciências, as teologias arbitrárias, as religiões, principalmente o catolicismo, acreditavam, né? Criam eles que a Terra era plana, que a Terra não era redonda. E que se você fosse até determinado lugar, você caía num precipício. Mas existiam aqueles que acreditavam que a Terra era plana. Mas, ou melhor, desculpe. Existiam aqueles que acreditavam que a Terra era redonda, mas que mantida, suspensa no ar, por 4 elefantes brancos que viviam abanando as orelhas. Olha para você ver a pobreza de espírito. Mas era necessário também ser daquele jeito. O ser ainda estava caminhando para a conquista do raciocínio. Porque inteligência é uma coisa, raciocínio é outra coisa, cultura, moral, intelecto, educação, cada um no seu patamar. E aqueles que acreditavam que Deus colocara no céu luzes para não só iluminar a nossa noite, como também para agradar os nossos olhos. Então imagine, 600 anos atrás, um filho de Deus descobre o tal do celular lá.
bruxo, fogueira nele. Quantos mártires, quantos seres foram sacrificados aqui na Terra, considerado lá seres hereges? Joana d'Arc e muitos outros perderam a vida física, vamos usar esses termos, que fica melhor assim, por dizerem a verdade. Mas, como vó mesmo sempre nos orienta, de acordo com o nível evolutivo de cada qual encontra-se certo. É o nível evolutivo de cada qual. Mais cedo ou mais tarde, o indivíduo acorda. Como consequência natural daquela disposição de espírito, a suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se a não ser por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossível fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles, né? Então, por isso que naquele momento Jesus não podia, de certa forma, ir contra as leis mosaicas, porque Jesus nunca foi contra as leis nenhuma. Ele veio mostrar os desígnios do Pai, nunca acusando essa ou aquela. Não. Quem quisesse acreditar, bem. Quem não quisesse, continuasse no caminho onde se encontrava. Jesus nunca falou mal das leis de Moisés. Não, de forma alguma. Ele veio apenas reforçar as leis do Pai. De quem é esse rosto nesta moeda? Vamos simplificar assim. É de César, mestre. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E por aí em diante vai. Centenas, milhares de passagens maravilhosas. O Filho do Homem a vir sobre nuvens. Olha só, que Kardec esclarece. O Filho do Homem a vir sobre nuvens, porque São João, ele cita num determinado trecho que ele descreve em seu evangelho, essa passagem. Então, olha só o esclarecimento de Kardec. O Filho do Homem a vir sobre nuvens. Inclusive, esse termo, o Filho do Homem, está errado. São termos condizentes ao nosso nível evolutivo. Por quê? Porque nós não podemos admitir aquele que raciocina com bom senso, ele não permite aceitar que Deus é homem. Deus não é homem. Deus não é mulher. Deus é o incriado. Está além de tudo. Então, o Filho do Homem, tudo bem, isso é para que possamos compreender, analisar e separar o joio do trigo. Mas vamos lá. O Filho do Homem a vir sobre nuvens com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, conforme narra São João, não é? Lhes parecia de muito maior importância. O Filho do Homem
virá sobre nuvens, com grande majestade, cercado de anjos e também ao som de trombetas. Oh! Então, lhes pareceria de muito maior importância. Existem seres que dão maior importância nisso. Por exemplo, existe um processo natural na natureza, por exemplo, as nuvens. Tem pessoas que, filmando as nuvens, então, devido ao movimento do vento, então forma-se várias caricaturas, várias formas. Então, tem pessoas que saem dizendo que Jesus está voltando, porque filmaram um clarão imenso em Israel, no momento em que eles todos lá em oração se encontravam antes dos primeiros bombardeios. Então, que antes, filmando o céu de Israel, eles viram um grande clarão se formar no céu de Israel. Então, logo eles logo eles divulgaram, crendo que era Jesus ali de volta. Então, se nós olharmos para o céu durante o dia, com muitas nuvens, você vai ver rosto de várias formas. Você vai ver corpinho de panda, de ursinho, forma de um pássaro, forma de um pombo. Então, se a pessoa vê uma forma de um pombo, vai pensar que é o Espírito Santo que está retornando à Terra. Que Espírito Santo é esse? Não existe Espírito Santo nada não, gente. Isso é mitologia. Então, Kardec esclarecendo, ó. O Filho do Homem, a vir sobre nuvens com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, lhes pareceria de muito maior importância, ou imponência, aliás, do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. Eles não queriam aceitar um ser assim, como está aqui, investido apenas de poder moral. Não, eles queriam fenômenos. Mas se nós formos parar para analisar, em 100%, 97% dos espíritas no Brasil e no mundo são pseudos. E pseudo você sabe que significa charlatão. Por quê? Porque 99% da humanidade, principalmente espírita, eles estão preocupados com fenômenos nas casas espíritas, manifestações de espíritos, manifestações físicas. Não é isso mesmo? Eu tenho muitos amigos meus que eles são doentes por manifestações físicas. Eles são doentes por manifestações de espíritos.
fenômenos. Eles querem ver fenômenos nas casas espíritas, mal sabendo que, para chegar a esse ponto de presenciar estes fenômenos todos que estão em busca, é necessário primeiro 2, 3, 6, 8, 10, 15, 20 anos de estudo, de teoria, para depois iniciar-se na prática. Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele nos esclarece na doutrina dos espíritos que é necessário começar na doutrina dos espíritos pelo lado da teoria, porque todo aquele que inicia-se na doutrina dos espíritos pela prática e deixando de lado a teoria, ele se perde em meio aos empecilhos, em meio às dificuldades. Porque mais cedo ou mais tarde ele depara com certas dificuldades que, não sabendo solucionar aquele probleminha, ele parte para o misticismo, ele parte para o esotérico, ele parte para o exótico. E ao chegar neste nível, o indivíduo, ele se vê preso não só ao fanatismo, porque nós temos que entender que o fanatismo também é um nível obsessivo, mas que ele não reconhece como nível obsessivo, como uma obsessão, e sim como uma inteligência fora do comum que se apossa-se dele, mas equivocado ele se encontra. Por isso, os espíritos das trevas, os charlatões, os mistificadores, eles, aproveitando essa incredulidade desses seres, encontrando-se essa pobreza de espírito, esses espíritos, eles os mistificam com uma certa facilidade imensa, inclusive vindo através desses médios a enganar a humanidade. Porque quantas casas espíritas as pessoas buscam, que no primeiro instante ali os diretores logo dizem assim: é mediunidade, tem que trabalhar a sua mediunidade. E para eles, trabalhar a mediunidade é sentar-se à mesa, em uma cadeira à mesa, e receber espírito. Não é verdade? Para eles, trabalhar a mediunidade é sentar-se em uma cadeira à mesa e receber espírito. Totalmente o inverso do espiritismo. Esses são os formadores de espiritismo por conta própria. Esses é um perigo. Primeiro, Kardec nos orienta: teoria, estudo e análise. Porque há como você, na teoria, você buscar paralelo à prática.
com bom senso, porque amparado pela teoria, você consegue raciocinar o que significa o joio e o que significa o trigo. Agora, a pessoa se entrega de corpo e alma. Então quer dizer que essa desgraça, perdão do termo, que está acontecendo na minha vida, porque eu não arrumo namorado, eu não arrumo namorada, eu não caso, eu estou encalhado, eu estou encalhada, eu não arrumo emprego, as portas estão todas fechadas para mim. Então quer dizer que é a minha mediunidade que tá me causando isso tudo? Ora, gente, que isso? Mediunidade é uma dádiva de Deus. É uma bênção de Deus que não foi concedida por Deus, esse atributo, para desgraçar com a vida da pessoa, para que a pessoa sofra, para que a pessoa gema ali e range os dentes. E essa ferramenta não foi dada para judiar das pessoas. Mas e aqueles que sofrem? Porque agem na indisciplina, na irresponsabilidade. Vamos gravar mais um vídeo?